Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale, após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de agosto, encerramento da semana. Ibov fechou a semana perdendo ali 0,33%, começou a dar uma patinada em uma média móvel de maior periodicidade, o que seria algo realmente ruim para o Ibovespa nesse momento, após sentir o cheiro dos 60 mil pontos, é que a gente tivesse aqui, por exemplo, a partir da próxima semana, um candle de baixa, fechando aí abaixo dessa média móvel de 13, enfim, um topo mais baixo que o topo anterior, representaria um sinal realmente muito negativo, ainda mais se ocorresse a perda da mínima dessa semana. Então, não tem como descartar nenhuma possibilidade de movimento no mercado, e uma das possibilidades que eu vejo como negativa, um sinal negativo aí de curto prazo, é o Ibov voltar para baixo dessa média do semanal, 57 mil, fechar uma semana abaixo de 57.212 pontos. Isso seria algo realmente ruim para o Ibovespa. Então, pelo mensal, onde é que está o Ibov? Para que tenha aí uma ideia, que eu falei média móvel de maior periodicidade, é a média móvel de 13 do mensal. Então, está aqui nessa média móvel, batendo nessa região. Se conseguir fechar o mês de agosto acima desse patamar, dos 60 mil pontos, é algo mais positivo, que já foca ali justamente num dos objetivos dessa subida agora atual do Ibovespa, uma das projeções mais perto ali dos 62.500. Lembrando que essas projeções são baseadas aqui primeiramente no projeção de 61,8% do Fibonacci em cima desse pivô aqui de alta, quando confirmou esse pivô de alta, e a segunda projeção na faixa de 62 mil pontos, 62.500, a primeira em 61 mil, é a projeção de toda essa congestão que ficou em torno de 5 mil pontos. Eu disse que se voltasse para baixo ali dos 57.200, ali da média, seria algo ruim fechar uma semana. Por que pelo gráfico diário? Porque pelo gráfico diário o Ibovespa já passou a gerar topos e fundos ascendentes. Nesse pregão patinou. Se o Ibov volta para baixo dos 57.600, ele quebra essa sequência de topos e fundos ascendentes, portanto, ele anula uma tendência de alta, e se fizer isso a partir de segunda-feira, ele passa a trazer uma tendência de baixa por gerar um topo duplo. Então, não seria algo bom mesmo para acontecer para o Ibovespa, a perda de 57.600, e depois uma região de suporte que eu já venho falando, que era antigamente resistência, 57 mil pontos, que seria ver o semanal fechando aqui para baixo. Então eu desenhei todo o cenário que seria ruim para o Ibovespa nesse momento. E o cenário ainda que ficaria favorável para um movimento de subida maior é na próxima semana ter algum pregão fechando acima de 60 mil com nova máxima. E aí mantendo ali a questão dos 61 mil pontos como primeiro ponto de objetivo e 62.500 como um segundo ponto de objetivo. LAD do Ibovespa. LAD do Ibovespa terminou terminou o pregão em queda, coerente com a queda do Ibovespa. E o clímax também caiu junto com o Ibov, estava numa região que a gente tinha falado já ontem sobrecomprada, abrindo possibilidade de ter correção nos próximos pregões, não necessariamente que a gente não tinha como ter certeza que ia ser nessa sexta-feira, mas é um primeiro sinal de alerta no curtíssimo prazo, ver o clímax do Ibov na região de 50% a 70%. Então, teve essa correção, foi coerente. Vamos dar uma olhada agora na Petro. Petrobras fechou a semana com alta de 2,28%, ação em tendência de alta no curto prazo. Também está num nível importante, assim como o Ibovespa testa uma média do gráfico mensal, né, a média móvel de maior periodicidade no semanal, representa ali uma média de 13 no mensal, por enquanto está acima, mas ela pode declinar e terminar o mês de agosto, abaixo dos 21,35, nesse momento é o valor da média. Resistência aqui do mês anterior, a máxima desse mês, 22,02, que é o topo lá do diário que a gente vem falando, em termos de ponto de resistência de 21,77 a R$22. Então temos aí a Petro em um ponto importante, ainda sem nenhum sinal de baixa. A primeira sinalização de correção desse movimento atual de subida tende a vir pela perda da mínima desse candle de hoje, que fechou com alta de 0,42%,
O candle de hoje tem um nome aí de Hangman ou Homem Enforcado. É um padrão baixista dos candles, um candle que quando acontece na máxima de um movimento de alta traz um primeiro sinal de alerta de correção. E o primeiro ponto de confirmação desse padrão é a perda desses 21,32 nos próximos pregões. Mas por enquanto, como não tem sinal de alta, deu uma acumulada aqui no gráfico de 60 minutos, a superação da máxima de hoje pelo G60 está coerente com o movimento de alta da ação e com a chance um pouco maior ainda de chegar nessa faixa de R$ 21,77 a R$ 22. A partir desse momento ficaria um pouco mais atento aí. Eu aqui nesse nível já evitaria um pouco abrir posição de compra em Petro. Estaria muito mais para pensar em perto de realização de lucro. Olhando para Vale 5, Vale 5 terminou a semana mal, muito mal por sinal. Vale 5 terminou a semana aqui com a queda de 7,3%. Eu estava ampliando aqui o gráfico semanal, queda 7,3%, foi um dos piores fechamentos aí dessa ação. Se a gente pega fechamento de uma semana fazia aí um certo período que ela não fechava uma semana num nível tão baixo. Qual foi a última semana que fechou nesse patamar, nessa faixa de preço? Estava abaixo desse valor após o fechamento da semana. A última foi lá em 2010, julho de 2010. Então depois desse fechamento dessa semana, a ação veio aqui a ter um fechamento pior, que foi nessa semana, com queda de 7,3%. Ela está dentro de movimentos aqui de topos e fundos descendentes no gráfico semanal, mas sem um direcionamento ainda total para baixo, porque se a gente pega o gráfico mensal, é importante até ressaltar que já tem um bom período que a Vale está aí dentro dessa região, né? Dentro de toda uma congestão. Se a gente pega só essa indefinição aqui, ó, essa é a principal indefinição, ela está fazendo aqui, a gente tem aqui 2011, agosto de 2011, semana do dia 8/8. Nós estamos na semana do dia 13/8, está fazendo aí, vamos dizer assim, a Vale está fazendo um aniversário de congestão. E com as médias ainda trazendo um viés aí baixista para esse papel. Gráfico mensal, a gente visualiza melhor essa congestão. Tá? O principal sinal ruim para essa Vale no fechamento do mês é fechar abaixo dos 33,50. Não seria algo muito bom, porque não teria muito suporte pela frente, teria a região ali dos R$30 pela frente. Depois disso, a projeção de queda dessa congestão ficará na faixa ali dos 24 pila, em torno de 24 pila. A ação fechou o dia com 2,81% antes do vencimento aí das opções na segunda-feira, dando continuidade ao controle da situação por parte dos vendedores e uma chance maior de testar seus próximos suportes 34,51 e 33,92. Não visualizo oportunidade de compra dessa ação, porque está contra a tendência dela. A tendência aqui é indefinida no curto prazo. E nesse ponto, só que com viés baixista, nessa região aqui é onde, se fosse para ser algo de alguma forma agressivo para compra, seria a região ali para buscar algum padrão de alta, até mesmo por um gráfico de 60 minutos, que traz um índice de acerto mais baixo por estar contra a tendência. Então, caros amigos, obrigado pela atenção. Tenham todos um excelente final de semana. Nos veremos na nossa próxima videoanálise. Um grande abraço e até breve.